E o Palmeiras entrou na briga com o Fluminense por Savarino. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da tentativa alviverde de um segundo chapéu no tricolor carioca em poucos dias. Para completar, centroavante argentino que já foi especulado em vários clubes brasileiros está de saída, livre no mercado, depois de não renovar seu contrato com o São Lourenço. Será que ele caberia no seu time? Últimas de mercado, bastidores, finanças e o Bahia consultando o goleiro do Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Marlon Freitas falou pela primeira vez como jogador do Palmeiras nesse domingo. Verdão soltou em suas redes sociais as primeiras declarações de seu novo volante. Negócio que você soube primeiro no canal do Nicola. Marlon Freitas disse, abre aspas, já estou em casa, avante palestra. O Palmeiras sempre briga por todos os títulos, por isso fiz a escolha certa, é o Marlon Freitas deixando bem claro que quer sonhar com taças ao longo da temporada. Vale a lembrança de que em 2025, apesar de 703 milhões de reais com contratações, foram 12 reforços, o Palmeiras não venceu nenhuma das taças que disputou. Marlon Freitas chega a um custo de 35 milhões de reais, que serão pagos em 4 parcelas ao Botafogo. Contrato de 3 temporadas e salário pouco superior a R$1 milhão por mês. Nos tempos de Botafogo, ele tinha direito a 600 mil mensais. Só para completar sobre Marlon Freitas, Palmeiras e Botafogo, torcedores do Botafogo estão decididos a retirar o rosto do Marlon Freitas daquele bandeirão de ídolos que é apresentado nas partidas no Newton Santos. E o Palmeiras entrou na disputa por Savarino, meio atacante venezuelano que pertence ao Botafogo. Ao longo do domingo, Botafogo e Fluminense avançaram para a transferência do atleta. O tricolor se comprometeu a pagar uma compensação financeira, além do repasse em definitivo de uma das suas joias, o Wallace Davi, volante de 18 anos de idade. Acontece que o Palmeiras entrou no último momento, mas com mais dinheiro na disputa. Verdão vai tentar repetir o que fez no Natal, quando contratou o Marlon Freitas, quando o volante estava muito perto de se mudar para o Fluminense. Dá para dizer que para o Botafogo negociar um jogador com o Palmeiras é tão ruim quanto negociá-lo com o Fluminense, que é um rival do estado. Tudo porque Botafogo e Palmeiras têm sido rivais nas disputas por títulos do futebol nacional e sul-americano. De qualquer forma, a saída do Savarino parece liquidez certa. A avaliação interna é de que o custo do Savarino, R$1.200.000 por mês, o segundo maior salário do elenco botafoguense, ficou aquém daquilo que ele entregou ao longo do ano de 2025, até por isso o Botafogo permitiu que o Savarino fosse alvo de especulações no São Paulo, no Corinthians, no Grêmio e mais recentemente em Fluminense e Palmeiras. Conheceremos nas próximas horas o futuro do meio atacante, que embarcou de Caracas, ou melhor, que está tentando embarcar de Caracas na Venezuela rumo ao Rio de Janeiro. Essa volta ao Brasil foi complicada e atrasada por conta de todo o episódio envolvendo a captura do Maduro, o presidente, o ditador venezuelano, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Você gostaria do Savarino no seu time? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar seu like, registrar sua opinião e, mais importante de tudo, se inscrever no canal. Beleza? Saideira, só contar que estou usando a camisa do Tietê, do meu amigo Fábio Bola. O Tietê disputa a Copa São Paulo de Juniores. Abraço para todos, tchau. Hora de falar sobre o Bahia e Everton, goleiro do Palmeiras, 38 anos de idade, deve perder espaço ao longo dessa temporada por causa da chegada de Carlos Miguel. Pois bem, na Bahia, a informação é de que o Everton foi oferecido e descartado. Já o GE assegura que o Bahia sondou representantes do atleta na tentativa de entender se ele toparia ir para o Bahia com aumento salarial e contrato de 3 temporadas. Mandei mensagem para um dos representantes do Everton para entender qual a realidade da situação do jogador. E assim que tiver qualquer resposta, já conto para vocês, quem sabe na live que começa às 7 da noite dessa segunda-feira. Só para completar, registrar também que o Bahia está atrás de goleiro já há algum tempo. Na temporada passada, o Everson, do Atlético Mineiro, foi procurado, mas preferiu continuar no Galo. Recentemente, Paul Lopes, do Girona, também foi alvo, mas a negociação não avançou. João Paulo dos Santos foi contratado para ser titular, mas é reserva. Quem tem atuado com frequência é Ronaldo. Hora de informação exclusiva: o centroavante argentino Andrés von Berger, que já foi especulado em vários clubes brasileiros, acaba de deixar o São Lourenço.
vínculo dele se encerrou em 31 de dezembro, existiam tratativas para a prorrogação do contrato e o Andrés decidiu sair do clube e está livre para fechar com um próximo clube. Já há conversas entre o representante dele no Brasil, o Alexandre Faria, e times daqui. Posso assegurar que o Internacional, o Mirassol e o Vitória estão entre os interessados, embora outros possam recorrer a esse atleta. Centroavante de 1,87 m de altura, bom finalizador, é o típico camisa 9. Na temporada passada pelo São Lourenço, 29 jogos, 9 gols e uma assistência. Ah, uma curiosidade sobre esse atleta, ele se naturalizou esloveno, apesar de ter nascido na Argentina e chegou a disputar partidas oficiais pela seleção do país europeu. Só para completar sobre o Von Berger, antes de chegar ao São Lourenço, jogou por equipes dos Emirados Árabes do México, além da Eslovênia. Ó, Savarino. Savarino no Palmeiras. Savarino no Palmeiras, Savarino no Fluminense, Savarino no Corinthians, Savarino no São Paulo. Vamos por parte aqui. Savarino no Palmeiras, surgiu ontem essa informação nas redes sociais, pelo Thiago Franklin, dando os créditos aqui, que o Palmeiras teria um interesse no Savarino. O que eu sei é que tem uma negociação avançada com o Fluminense. Como é que tá a situação do Savarino? Ele vai sair mesmo do Botafogo, Hernan? O que você tem de detalhes disso aí? O Savarino é outro jogador, inclusive, que está com esse problema do Martínez, né? Ele foi passar férias na Venezuela e não conseguiu voltar. Sim. Tá lá ainda, né? Por toda essa situação que a gente acompanha de perto, essa história, né? O que aconteceu no fim de semana de Estados Unidos, Venezuela e tudo mais, essa tensão política que a gente está acompanhando hoje e que reverbera no mundo inteiro. O Savarino ainda está impossibilitado. São Paulo não. Corinthians, até pela questão do transfer ban, é uma situação que fica secundária, mas de fato o Corinthians tinha o Savarino como um dos jogadores ali mapeados para a negociação. A questão do Fluminense é uma negociação que já está acontecendo, inclusive envolve valores, envolve troca com outros jogadores. E a questão do Palmeiras, ela surge e eu enviei mensagem às pessoas do Palmeiras, estou aguardando para trazer aqui em tempo real essa informação de Savarino e Palmeiras. E é um jogador que é de uma posição que a gente tem falado que o Palmeiras está buscando, tá observando o Matheus Pereira, tem acompanhado essa situação. O Veiga é um jogador que ainda está sob contrato com o Palmeiras, mas a gente fala ainda porque é um jogador, né? Um movimento pode acontecer de Europa porque é o sonho dele. E desejado no mercado, o Grêmio tinha interesse também. Desejado no mercado, então assim, muita coisa ainda podendo acontecer dentro do Palmeiras e que naturalmente você tem um olho para um jogador com as características do Savarino. Mas repito aqui, espero uma resposta em tempo real do Palmeiras, onde eu já enviei uma mensagem para trazer essa situação. O Palmeiras quer mesmo. Não quer, observou, sondou e tal. Porque eu sei que o chat está maluco aí com essas questões todas. Não, a questão do Savarino que eu tenho de informação, como eu falei, o Fluminense tem uma negociação avançada e que envolve a troca com o volante Wallace do Fluminense, ele iria para o Botafogo, mais uma quantia em dinheiro. Sim. Mas não está concretizada ainda essa negociação, entendeu? Até porque outros nomes saíram, outros clubes estão interessados no Savarino, que é um jogador que não teve uma temporada tão brilhante em 2025 como foi a de 2024, mas o Botafogo, no geral, não foi tão brilhante em 2025, né? Mas já que a gente estava falando de Palmeiras aqui, vamos atualizar as infos sobre o Palmeiras no Fala Fonte? Porque o Bruno Andrade tem um nome que o Palmeiras está de olho e nós três apuramos que tem uma saída certa. Uma saída certa no Palmeiras, que é do zagueiro Mikael. O Mikael, zagueiro que estava fora dos planos do Abel Ferreira, acertou com o Inter Miami, time do Lionel Messi nos Estados Unidos. O que eu apurei é que é um empréstimo de 1 ano com opção de compra. E aí foi se falado muito, qual é o valor dessa opção de compra? E essa opção de compra, pelo que eu apurei, é maior do que o Palmeiras pagou para contratar o Mikael junto ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, que foi mais ou menos 5 milhões de dólares. Então, essa opção de compra que o Inter Miami vai ter no contrato é maior que 5 milhões de dólares. Só não sei o valor ao certo, ainda estou apurando. Pesou muito o desejo dele de atuar junto com o Lionel Messi nos Estados Unidos. E a proposta financeiramente foi melhor para o Mikael, que tinha outras procuras no mercado. Então, ele estava fora dos planos do técnico Abel Ferreira
então foi emprestado por uma temporada ao Inter Miami, time do Lionel Messi nos Estados Unidos. Mas Bruno Andrade, o zagueiro está saindo, então o Palmeiras ele vai contratar um outro defensor. Nós já falamos aqui o nome do Nino, mas é uma negociação difícil de se acontecer. Um outro nome que você apurou é do Adrielson. É isso mesmo, Bruno Andrade? Então me dá mais detalhes, se tem esse interesse, se é uma negociação que está em andamento, é possível de acontecer? Me dá mais detalhes sobre isso. Adrielson no Palmeiras, Bruno? Já que o assunto é zagueiro e vocês falaram mais cedo aí que o chat está eufórico, hoje a minha caneca é do Schalke 04 da Alemanha. E a pergunta que fica é: qual foi o primeiro brasileiro a jogar no Schalke 04? É um zagueiro. O primeiro que acertar no chat aí vira amigo no Close Friends do Felipe no Instagram. Tem gente então, querendo, quem tá? acertar primeiro, vamos nessa. Boa. Sobre o Adrielson, depois eu jogo a bola para vocês aí, porque eu sei que vocês também têm mais detalhes. Aliás, foi uma apuração nossa nos últimos dias, ou pelo menos de ontem para hoje. O que eu consegui, enfim, do meu lado, é que o Palmeiras consultou. O Palmeiras fez uma consulta em relação ao interesse, se o Adrielson tem vontade ou não em voltar ao Brasil agora, e o preço do Adrielson. O salário é caro, mas caro mesmo é para o Al-Ahly do Emirados Árabes libertá-lo. Eu ouvi que não vai abrir negociações por enquanto abaixo dos 10 milhões de dólares. Na cotação atual, 54,5 milhões de reais. É mais um nome bem observado, ou pelo menos consultado nos últimos dias pelo Palmeiras. Não custa lembrar, o Nino, durante muito tempo, encabeçou a lista de alvos prioritários. Continua lá, inclusive. A questão é que o Zenit continua fazendo jogo duro para negociar o Nino. Aliás, basta ver aí a dificuldade que o Cruzeiro tem enfrentado para contratar o Gerson. O Zenit é dos clubes mais complicados, enfim, para vender ou emprestar jogadores. O Palmeiras consultou muito rapidamente, também falamos sobre isso, não custa reforçar, o Ibáñez, brasileiro do Al-Ahly da Arábia Saudita. A questão é que ele já está no processo de renovação contratual com o Al-Ahly e era mais caro ainda. Se eu não me engano, a nossa informação ia ali ao encontro dos 25 milhões de euros. Então, do meu lado, e até acho que vocês aí também têm mais informações, é que, por enquanto, o Adrielson não passou de uma consulta. Mas é um Palmeiras urgente, com urgência atrás de um zagueiro, porque já olhava como lacuna, mesmo tendo o Mikael à disposição. Não tendo o Mikael à disposição, a urgência passa a ser maior, evidentemente. E assim, o Adrielson é um jogador de 27 anos, vai fazer 28 em março. Uhum. É um jogador que, obviamente, foi campeão pelo Botafogo, é um jogador que tem uma experiência e tudo mais. Mas o que eu ouvi do Palmeiras é que, assim, o Bruno trouxe a informação de que houve uma consulta. Quando eu fui falar com fontes lá do Palmeiras, tiraram completamente o peso de que seria algo que viraria uma negociação ou que viraria algo do tipo assim, vamos para cima, vamos contratar e tudo mais. O que me disseram foi, o Palmeiras recentemente liberou o Naves, que é muito jovem, né? E o Naves está muito bem. Tem o Benedetti, que é jovem. O Mikael foi uma experiência que não deu certo de um jogador que já tinha uma certa idade, que já era experiente. O Gomes já é um jogador que também já tem uma idade, tem toda uma história. Então, assim, o que a fonte deixou bem claro para mim é que, assim, não seria um jogador perto dos 30 para essa posição. Tá. Seria mais para rejuvenescer o setor, seria assim. Não vou dizer que vai contratar um moleque jovem de, sei lá, de 21 anos ou 19 anos. Sim. Mas, por exemplo, o Vitão, quantos anos tem o Vitão? O Vitão tem 25. Vitão tem 25. O Nino. O Nino tem os seus 26, 27. Então, assim, mas o Adrielson também tem 27. Mas, assim, entre o Adrielson e o Nino, capitão numa conquista de Libertadores, junto com o Felipe Melo, lá os dois levantaram a taça, tá num outro estágio. E assim, aí vamos falar de bola, não é crítica ao jogador, mas vamos falar de bola. O Nino tem muito mais bola do que o Adrielson. Sim. Tem muito mais bola. Vamos pensar o Ibáñez, jogador que teve convocação para a seleção brasileira. Então, assim, o perfil que o Palmeiras realmente se interessa para abrir uma negociação é um pouco diferente do Adrielson, então por isso me tiraram um pouco o peso
quando eu perguntei, falei se haveria alguma conversa, qual que era o status da situação do Adrielson no Palmeiras. Então foi mais ou menos nesse sentido. Não, perfeito. Então, atualizando a busca do Palmeiras por um zagueiro, só uma pincelada aqui. Posso complementar sobre isso rapidinho? Claro, Bruno Andrade, Depois? você tem total liberdade aqui. Não é isso, não passou por enquanto de uma consulta, o termômetro do Hernan é exatamente esse, o mesmo serve por enquanto para o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o Vitão para o Flamengo, aquela concorrência grande, disputa grande, enfim, o Flamengo conseguiu ter mais sucesso na contratação do Vitão. O Adrielson é outro nome bem visto nos bastidores do Cruzeiro, sem negociação por enquanto, sem oferta, mas enfim, é o Adrielson sendo consultado aí por clubes do Brasil. E depois eu digo pro Luiz Bratti. O Luiz Bratti foi o primeiro a dizer que o primeiro brasileiro a defender o Schalke 04 foi o Alcides. Muita gente falou aí do Bordon, do Naldo, bem verdade, também jogaram no Schalke, mas vieram depois. Então o Luiz Bratti é o Felizardo, que será amigo no Close Friends do Felipe no Instagram. Depois chama o Felipe no inbox, que ele passa maiores detalhes.